E aí galera, beleza? Aqui quem fala que sejam vídeo mais um vídeo da última batalha, galera. Dessa vez aqui eu já... já começando aí. Eu já vou aqui, vou botar no seco, botar na nossa casa. Eu quero fazer assim, eu já consegui osso. Eu consegui também outras coisas, o nosso objetivo de fazer é... peraí, Word, Witchery, é empresa de um... desse, né? Correto? Eu acho que é um desse. Agora eu tô confuso. É um desse. Poxa, não sei não qual é. Pera. Tô ligado que eu precisaria de algumas coisas aqui. Como um desse. Tá do altar que eu precisaria. Esse aqui eu acho que eu devo ter, eu não sei. Depois, esse aí é o mais fácil de fazer no caso. Eu também vou precisar de um desse. Também é essa Hole One. Hole One, tem a árvore de Hole One, cadê? Essa daqui. Mas para conseguir ela, mano, pra quem não tá entendendo ainda, eu vou precisar de um item chamado... Qual é o item? Cadê? Sossego, cadê o item? Sério mesmo? Eu sei que o item precisa... O item que a gente vai precisar precisa fazer algum... Poxa, velho. Eu não tô achando... Tá aqui. Mil. Bom. Cadê? Beleza, depois de um tempo que eu tava aqui, achou mutantes. Mas já tem vários desses pra eu vou lá na minha casa dar uma conferida. Vou matar aqui, depois vou botar uma linha. Beleza. Bom, eu já tenho o baú tá bugado aqui, né? Já tenho um desse. É um que precisa. Só um. Deve precisar de uma mandrake, a gente tem mais mandrake. Temos. Um bone mil. Aqui. E Wood Ash. Se não tem, galera. Deixa eu botar assim. Wood. Sério que não temos? Não temos. Aqui, Wood Ash. Só tem que ter uma... muda, né? Não tem muda. Muda... Temos um. Vou colocar aqui. Pesa. Tá, é peso de 4 livros. Mano, até não já vai aqui, né? Tem aqui. Tem aqui. O Ash, beleza, já dá pra fazer. Isso aqui. Um ovo, onde a gente vai arrumar o ovo aqui ainda? Ovo. Temos ovo. E por último, apesar de um coisa de cacto. Que aqui acho que não tem, mas a nossa plantação que eu fiz isso em off, se não me engano, tem. Peraí, deixa eu ver se eu já posso. Posso já, boa. Opa. Beleza, e agora só voar pra lá. E aí tá, galera. Com esse mutantes, a gente tem uma chance de conseguir. É tipo uma chance. Vamos botar pequena, uma chance pequena. Mais um de Ash, só precisa de 4, Ash eu guardo. Ovo, mandrake. Mil. Aqui é mutante.
Beleza. O frasquinho tá aqui. Só falta mesmo o cacto. Tá aqui. Já fiz isso aí no último episódio, pra quem não viu, passa lá e vê. Então eu já vou fazer aqui, né, sem não Aí o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui e vou vir algum tipo de planta. Acho que pode, eu não sei se naquelas folhas funciona, mas acho que aqui funciona. Vou adicionar uma coisa. Muito cavalo eu vou pegar pra fazer mais mutantes. Também vou pegar. Alder eu tenho também, que eu vou pegar. Cogumelo. Mais cogumelo. Lilipede. Arbusto morto. Grama. Beleza, galera. Eu vou fazer mais alguns aqui. Quando tiver feito, eu volto com vocês, beleza? Então, galera, depois de muito tempo aqui, tô morrendo de sono. Sem fazer 24 mutantes. Tem que ser agora, velho. Um cogumelo. Outro cogumelo. Aí lá embaixo tem. Alder. Ember. Acho que era pra acabar de ser quantos anos. Arbusto. Roa! Filhos. Isso aqui eu não quero. Você consegue. Isso aqui eu tenho que deixar aí pra quebrar com a tesoura, galera. Isso aqui também. Isso também. Outra Rowan. E aqui ó, dá pra fazer aqui, não dá. Mas só com medo, beleza. Conseguimos aqui algumas coisas que a gente precisava, que era mutante. É a Rowan, cadê? Tá aqui, beleza. O que vamos fazer agora com ela? Vamos plantar ela em um outro. Onde a gente pode plantar essa bosta? Aqui, galera, a gente vai fazer uma plantação de mandrake, porque lá embaixo tava muito ruim pra fazer uma plantação de mandrake. Então vou plantar aqui mesmo, ó. Acho que só não dá. Pronto. Não foi uma, mais. Beleza. Precisa dar pra pegar, tipo, aqui seria alguma coisa que mesmo sei. Agora eu vou voltar aqui e vou fazer o machado. Juntamente com a tesoura. Aqui. 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 Vou primeiro pegar aquelas lá, porque não pode deixar nada pra ninguém, mas só tem eu no servidor. Enquanto. Que isso aqui pode ser útil pra alguma coisa. Falei? Isso aqui vai ser útil pra alguma coisa, então. Vamos botar. A gente provavelmente vai precisar de muito mais do que isso. Por mais que eu não sei se vai dar tempo, porque a gente tá no quinto episódio, ou é quinto, quarto, não lembro. E a série são em 11. Então não sei se vai dar tempo mesmo. Isso porque a gente tá com esse projeto pra adiar a série. Adiar não, pra fazer ela um pouco mais rápida, tá ligado? Porque tipo. Ela pode ocupar muito espaço numa série mesmo, então a gente pode preferir até que diminuir o tempo dela. A gente vai ver, beleza? Caso a gente diminua o tempo, eu vou falar isso no próximo episódio, beleza? Vamos quebrar essa água aqui, ó, já consegui algumas. Eu vou colocar ela aqui. Porque a gente já pode deixar isso aqui pra vender. É uma boa. Beleza? O que vamos fazer agora? Tira a madeira, tranquilo. Agora vamos começar a fazer o altar. Aquelas coisas bem básicas até do modo. Apesar de um frasco de água, beleza. Deixa eu guardar essa tudo. Beleza. Os itens que a gente tem. Apesar do frasco de água. A gente tem um vidro, só que eu não queria gastar esse pra fazer fazer um item. Aqui, tem um frasco. Beleza. Ele apesar de um Exar, isso aí, eu não sei qual é o nome. Eu não tenho desse. Eu sei que tem algum desses. Pra ele. Riff. Opa. Como assim não tem? É sério que eu tenho que refazer o que eu tinha? Tranquilo. Fazer isso aqui eu vou precisar de madeira de eucalipto. Eu tenho madeira de eucalipto? Eu acho que eu não tenho.
Então eu vou aqui pegar algumas coisas, galera. Vou pegar e vou com você. Tranquilo, galera. Então vamos lá aqui. Eu também tenho que arrumar um jeito de fazer a minha vassoura funcionar, tá, galera? Pra quem souber como faz ela funcionar, deixa aí nos comentários. Eu não sei mesmo. Porque, tipo, eu poderia usar um MOF na batalha final? Não poderia não, porque na batalha final o MOF não vai estar disponível pra gente usar. Isso vai ser tenso. Se 4 aqui, eu não sei se é o suficiente, né? Mas vamos tacar ela aqui. Vou pegar nossos carvões. Eu tenho um carvão ainda. Não, eu não tenho carvão. Vou descer essa madeira aqui. Vou tacar todo tipo de madeira aqui, galera. Funciona? Funciona. Acho que de madeira só tem isso mesmo. Vou ver se na casa aqui de Isaac tem algum tipo de madeira. Caso meu eu não sei onde é. Eu sei que ele mora numa caverna. Eu só sei disso, mas eu não sei onde é a casa dele. Eu só sei onde está Isaac. Ele fez uma casa aqui, ó, pra ele. Então eu vou entrar aqui. E aí deixar algum carvão. Sério que também Isaac não tem carvão? Tem madeira. Isso aqui acho que ele não vai querer isso, né? Beleza. Deixa eu fazer isso aqui. E eu acho que eu vou pegar uma madeira dessa também, inteira. Falou, baby zombie. Agora voa. Boa. Vamos vir aqui. Beleza, deu 4. Vai ter que precisar de um. Isso aqui. Exhalis. Ele vai usar a muda de cavalo. Então a gente tem muda de cavalo aqui. Eu lembro de ter pegado nesse baú daqui. Cadê? Cavalo. Só coisa mais. Beleza, galera. Já fiz aqui um X-Halley. Ó, isso aí. E agora eu vou craftar o altar. Por favor, que venha mais do que a 23. Eu acho que precisa mais. Não, ele faltou botar as pedras aqui no fornalho. Droga. Eita, aqui tem carvão, só bosta. Enquanto eu tava vindo aqui, eu vou matar aquele que osso, é bem importante. Hoje esse vídeo tá sem perna, como assim? Sei porque mais a textura aqui às vezes tá bugado, hein? Muito bugado. Beleza? Sim, galera, eu ia colocar uma skin nova de magia, mas como alguma coisa aconteceu com a senha da minha conta de magia original, aí eu tô aqui com a minha conta pirata, então tipo, vocês vão ver a thumb, eu acho que vocês vão ver, não sei se vocês vão ver a thumb com a minha skin de magia, mas eu não vou colocar por enquanto pra deixar como surpresa, tá? Mas fiquem ligados aí que ela vai aparecer. Oxe, é minha armadura! Você é louco! Tá na hora de fazer. Falando do quê? Aqui o pote. Então, vamos ver. Não, eu vou fazer aqui, ó. Eu sei que é isso aqui. Eu sei que é um desse aqui. Um desse aqui. Um desse aqui. Um desse aqui. Craftei o altar. Eu vou colocar isso aqui. Vou colocar. Acho que tem que ser um local que tem muita coisa da natureza, que vai ser aqui. Aí vai ter que fazer 6. Isso vai dar um trabalho. Muito trabalho, pessoal. Mas galera, esse aqui foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, que é bem importante pro canal.
Até o próximo vídeo, galera. Antes de te ver, não dá pra fazer esqueleto só, então. Passa no canal dos participantes que vão estar na descrição, juntamente com a galera que grava comigo. Então, até o próximo vídeo. Adeus, falou e fui. Tchau, pessoal. Fui, tchau.